Olá, seja muito bem-vindo ao Portal Jurídico Viver Direito. O tema hoje é Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia. E eu tenho um convidado muito especial para tratar desse tema, que é o Dr. Felipe Baima, advogado aqui em Brasília, com larga experiência na presidência de comissões na OAB-DF e membro da comissão sobre o assunto no Conselho Federal da OAB. Dr. Felipe, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Gilber. Inicialmente queria parabenizar o portal Viver Direito por esse serviço maravilhoso que está prestando a advocacia brasileira como um todo, trazendo temas de grande envergadura para o debate nacional. Então, primeiro, eu queria parabenizá-lo. E é uma grande satisfação estar aqui presente nessa entrevista. Muito obrigado. Para a gente é uma alegria muito grande. E o tema de hoje é de extrema relevância. Para toda a advocacia que nos acompanha, é um assunto especial. E eu queria que o senhor fizesse essa introdução da relevância de se falar de gestão, empreendedorismo e inovação. Esse tema é um tema novo, um tema extremamente importante para os advogados brasileiros e um tema que eu sempre digo, viu, Gilber, que existem dois tipos de advogado. O advogado do munus público, da relação processo-cliente, está lá no artigo 133 da Constituição. Esse é um tipo de advogado. E o outro lado da moeda é o advogado empresário, o gestor, aquele que quando abre a porta do seu escritório se depara com diversos assuntos que, infelizmente, não nos são dados a oportunidade de aprender na nossa formação acadêmica. Gestão, impostos, funcionários, sociedade, dicas, né, e procedimentos de empreendedorismo, inovação dentro da advocacia. Então é muito difícil para o advogado hoje ter esse conhecimento de gestão de escritório e há uma grande dificuldade por parte dos colegas de entender esse assunto, até por essa deficiência acadêmica que existe na nossa formação. Então, é um tema de extrema relevância, que hoje vem sendo debatido em todas as seccionais do Brasil. Então, a OAB vem vindo com uma preocupação muito grande, Gilber, de debater esse assunto e de trazer essas noções aos colegas advogados. E para quem está buscando se aprofundar nesse assunto, para quem está tentando ingressar, de fato, no tema e compreender um pouquinho dessa temática tão relevante, uma recomendação que já fica aqui é desse livro, Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia, que é uma obra coletiva de autores do Conselho Federal da OAB. E eu gostaria, doutor Felipe, que o senhor falasse um pouquinho sobre esse livro tão especial que presenteia e brinda hoje a advocacia. Bem, essa obra eu tenho um grande carinho para falar dessa obra. Essa obra foi uma ideia da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB, onde diversos membros da comissão, que são representados por todos os estados da federação, tiveram a ideia de escrever sobre essa temática, cada um na sua expertise. Então o livro vem tratar de temas de gestão, como controladoria, tributação, cobrança de honorários, todo esse procedimento interno que a gente tem que ter dentro dos escritórios, das nossas bancas. Vem tratar também de empreendedorismo, o que é o advogado empreendedor, quais os procedimentos, a mentalidade desse advogado nessa era moderna e também de inovação, né? Um tema, hoje a gente vem uma sociedade altamente tecnológica, então existem temas aqui como LGPD e a tecnologia dos próprios escritórios. Então um livro que eu recomendo a todos os colegas, um livro inovador, um livro que eu digo que é uma quebra de paradigma, e é esse o pensamento empreendedor, viu, Gilber? É romper barreiras, é justamente trazer essa mentalidade nova. Então eu tenho muito carinho por esse livro, né, que é coordenado pela presidente da comissão, doutora Lara Sellen, juntamente com a Mila Cerqueira, e eu faço parte como coautor aqui com os demais colegas membros da comissão do Conselho Federal da OAB. Excelente, doutor Felipe. O livro, de fato, merece a leitura dos nossos colegas e ele está à venda tanto no formato físico quanto digital. O senhor toca num ponto que é fundamental, que é a necessidade e a importância de se falar em empreendedorismo e gestão para advogados. Infelizmente, o ensino jurídico brasileiro hoje não consegue dar conta desse recado e preparar os estudantes em cima dessa temática. Então, além dessa obra, que outras dicas o senhor tem para quem está começando no tema e procura se aprofundar na matéria? Gilber, eu sempre digo que, quando eu falo de empreendedorismo, eu sempre digo que a primeira questão é de mentalidade da própria pessoa. Então eu sempre digo que, inicialmente a gente começa, eu sempre tenho duas dicas iniciais, mas não só para os advogados, mas para todas as pessoas, todos os profissionais como um todo, que a princípio o primeiro é o autoconhecimento. Né? A pessoa ter ciência das suas fraquezas, das suas fortalezas, da sua missão de vida. E muitas das vezes eu vejo que muitos profissionais
acabam tendo uma certa deficiência, uma dificuldade de entender qual é o seu caminho. Eu sempre costumo falar que quando o profissional tenta se adaptar pelas coisas que estão fora, isso tem uma fragilidade muito grande. Mas quando ele tem certeza da sua missão e as coisas de fora começam a se adaptar pela sua missão, eu acho que aí sim isso ganha força na caminhada e aí vai valer a pena os obstáculos e ele tem definido onde ele quer chegar e alcançar. Então eu sempre falo que o tamanho da montanha de cada um, o sucesso, a montanha tem tamanhos diferentes para cada pessoa, mas a gente tem que dar um valor muito especial na caminhada. Outra coisa que eu sempre digo é a autorresponsabilidade. Quando a pessoa começa a entender que ela é que domina e é responsável por tudo que acontece na vida dela, pelos seus resultados, então ela começa a enxergar a vida profissional de uma forma muito diferente. Mas para além disso, a pessoa tem que ter ciência e entender algumas coisas nessa caminhada profissional. E eu sempre gosto de trazer algumas dicas, por exemplo, sociedade, Gilbert. A sociedade é uma coisa muito importante, muitas das vezes as pessoas não entendem que para buscar um sócio é necessário ali uma análise de perfil, pessoas que possam agregar de fato a sua missão, que tenham princípios e valores semelhantes ao seu e que possam ser perfis agregadores dentro da banca do escritório. Então, muitas das vezes a gente procura pessoas com perfis parecidos, porque na verdade a gente tem na cabeça como se fosse uma relação de amizade. Que aí sim, procuramos pessoas muito parecidas conosco, mas na verdade a sociedade, então a dica que eu deixo, geralmente tem que ser um perfil diferente do seu e que possa agregar no seu caminho, na sua missão, no seu objetivo e na banca do escritório como um todo. E essa dica segue também para todos os apoiadores do escritório, seja a secretária, seja os advogados associados. Eu acho que essa dica é uma dica que foi muito difícil aprender, tive uma grande dificuldade na caminhada, sobretudo no aprendizado de como o escritório deveria rodar internamente. Então isso é uma dica que eu sempre trago para as pessoas que eu acho que é muito válida. Outra dica que eu gosto sempre de colocar e que acho que é o pontapé inicial de toda banca é o planejamento, Gilbert. Não existe nada que a gente possa fazer bem feito se não for devidamente planejado. Então o planejamento estratégico do seu negócio, né, da banca do escritório é muito importante, trazendo ali todos os detalhes, as metas a serem alcançadas, o objetivo, então tudo de forma muito detalhada para entender, né, para que você possa entender o seu negócio e também com maior facilidade dar soluções aos obstáculos que com certeza irão aparecer no percurso. Outro ponto que eu gosto sempre de mencionar é que hoje na sociedade moderna é o marketing. O marketing jurídico hoje é um tema muito debatido, foi recentemente aprovado as novas regras de publicidade pelo Conselho Federal, no novo provimento, mas isso tem que ser adotado de uma forma inteligente e estratégica. Muitas das vezes o que eu me deparo são com profissionais que fazem uma inserção exagerada nas redes sociais, mas sem um planejamento adequado para o seu negócio. Então isso é uma grande dica que eu deixo, Gilbert, que muitas das vezes o número de seguidores não resulta no número de contratos assinados. Então a pessoa tem que... O marketing jurídico, ele é parte do seu planejamento estratégico, ele tem que fazer parte de todo um planejamento, você tem que ali estar naquelas redes e naquele ambiente virtual para gerar autoridade, confiabilidade, mas de uma forma inteligente que possa somar ao seu negócio e ao seu planejamento estratégico. São dicas excelentes, riquíssimas e práticas para quem está nessa caminhada da advocacia. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso, porque a gente sabe que tem milhares de advogados ingressando a cada semestre na advocacia e muitos deles perdidos. Pegam a carteira da OAB e não sabem para onde ir, não sabem como ingressar no escritório, como montar o próprio escritório, como firmar parcerias de sucesso, como conquistar clientes. Queria que você tentasse dar uma luz nessa caminhada para os colegas que estão nos assistindo. Bem, aí nesse ponto eu gosto de falar muito de relacionamento. Né? Um ponto extremamente importante para o sucesso profissional é o relacionamento, as conexões, as boas conexões e o networking. Né? Então eu sempre recomendo que quando o advogado, o recém-advogado, acaba de pegar a carteira da ordem, que ele possa se inserir em ambientes saudáveis, de boas relações, de relações profundas, de networking. Então, seja fóruns jurídicos, seja na própria OAB, nas comissões de ordem. E também eu sempre indico a procura de mentores, viu, Gilbert? Isso é muito importante e fundamental para os profissionais,
porque é uma ferramenta que é muito pouco utilizada no nosso meio profissional, sobretudo no Brasil, mas que vem crescendo. Você buscar um mentor, aquela pessoa que já tem maior experiência na caminhada, aquele que tem soluções mais criativas, que já passou por diversos obstáculos e com certeza poderá lhe auxiliar aí encurtando, né, as dificuldades dessa vida profissional. Então, acho que é fundamental nesse momento assim que a pessoa começa a ingressar no mercado de trabalho, ele buscar fóruns, comissões, locais que possam galgar a ele boas relações, boas conexões e um networking adequado e com a profundidade que possa colaborar com o seu sucesso profissional. Excelente, Baiman, são dicas riquíssimas para quem está nos acompanhando. E eu endosso que, de fato, investir em relacionamento é um caminho importantíssimo para quem está nessa caminhada, seja no início, no meio ou no final, o relacionamento é essencial na advocacia. Outro ponto que eu gostaria de conversar, Baiman, é a questão de que o empreendedorismo ganhou uma relevância tão grande na advocacia que a própria OAB passou a tratar do assunto de forma institucional. Aqui na OAB do Distrito Federal você foi idealizador, primeiro presidente da comissão, e no Conselho Federal também há uma comissão específica tratando sobre o assunto, como já falamos, e isso encontra-se também presente em outras seccionais brasileiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento que a OAB dá para essa matéria. Essa pergunta é muito interessante porque a OAB sempre teve o perfil de uma instituição altamente conservadora e tradicional e de repente começa a deparar e enxergar a necessidade da mudança da sociedade e que o advogado também precisava de ferramentas que lhe são indispensáveis para o sucesso, para a caminhada profissional e que hoje ele não tem na formação acadêmica. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ter sido o idealizador dessa comissão no Distrito Federal, fazer parte dessa comissão no Conselho Federal da Ordem e verificar a importância e a preocupação que a OAB está dando em todas as seccionais do país, trazendo aí grandes ferramentas para que o profissional possa alcançar o sucesso profissional e ter essas ferramentas de empreendedorismo, seja através de palestras, dos mais diversos temas, seja através de medidas, como a gente tomou aqui, Gilber, no Distrito Federal, oficiando todas as instituições de ensino para que incluíssem a disciplina de empreendedorismo jurídico dentro das suas grades curriculares. Então é uma gratidão e uma felicidade muito grande verificar hoje que, de forma institucional, a OAB está se preocupando e está tomando medidas para tentar suprir essa lacuna acadêmica que existe na nossa formação, trazendo ao advogado aí, através de vários programas, ferramentas de gestão, empreendedorismo e inovação para que possam auxiliar o profissional, o advogado, o colega, a buscar aí o sucesso na sua caminhada profissional. Baiman, eu quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco, parabenizar pelo trabalho à frente da comissão aqui do Distrito Federal e pela publicação dessa obra tão importante para a advocacia. Eu que agradeço o convite desse portal importantíssimo, Viver Direito. Me coloco à disposição de todos os colegas. No que precisarem, estou à disposição. Gostaria de desejar a todos muito sucesso, bons honorários e o meu mais fraternal abraço.